Fala Dev, bem-vindos a mais uma aula aí de ECMAScript, né? E nessa aula de hoje a gente vai ver Promises. Bom, já deixa seu like aí, compartilha aí com os amiguinhos também, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá. Nessa aula de hoje, né, como já disse, vamos ver promessas. Não é a promessa que você faz, não, que é uma bela de uma mentira. Bom, o que é a ideia de promises? Vamos lá. Promises é um objeto, né, no caso, que representa uma conclusão ou uma falha de uma operação assíncrona. Tipo assim, vamos explicar de uma maneira talvez mais simples. O que acontece? Quando você precisa de fazer, por exemplo, um Ajax ou uma operação que vai tomar um certo tempo, usar um set timeout, set interval, dependendo, essa função não vai ser executada no mesmo tempo que o código. E Promise veio para ajudar isso, esse tipo de situação. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma função de sucesso, você tem uma função de erro, e você vai ter uma função que vai fazer alguma coisa. Aí você vai esperar, vai colocar aqui a função de sucesso, a função de erro. O que acontece? Você está vendo que começou a cascatear? Aí, dependendo do que for, a pessoa faz isso aqui. Aí ela vai escrever uma função, vírgula, outra função. jQuery é mestre em fazer isso, mas mestre de com força. Então, dependendo do que for, você vai ter eventos que é isso. Isso vai gerando muito callback. Dependendo do que for, você poderia criar uma função que chamaria outra função aqui. Então, beleza. Só que isso poderia ser melhor escrito, como é com o ECMAScript 6. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Então, uma variável aqui constante vai receber a função faz alguma coisa, e essa faz alguma coisa, se der certo, então sucesso e erro. Ou então, já direto aqui, né? Faz alguma coisa, dois pontos, ponto, então faço alguma coisa. Beleza, né? Esse aqui é um exemplo mais simbólico, mas já deu para ver que dá para reduzir um pouco. Só que ainda a gente pode melhorar essa situação. Só que vamos ver mais um exemplo aí. Bom, situação de encadeamento. O que vai acontecer? Principalmente em Ajax, dependendo do que for, você vai ter um Ajax, que você vai depender de outro, que você vai depender de outro. Às vezes, né? Eu já participei de situação que precisava de fazer 3 Ajax para resolver uma determinada tarefa. E estão vendo que o código começa a ficar um pouco horizontalizado, desculpa. E, por exemplo, faz alguma coisa, vai receber uma função aqui, que dentro dessa função vai chamar faz algo 2, que vai pegar o primeiro resultado e passar a outra função, que vai fazer faz algo 3, que vai passar o resultado do segundo, e vai chamar a função faz o resultado do terceiro, vai dar um console.log, aí, ufa, chegou no fim. Terceiro resultado. Então, basicamente, para você executar o 3, você precisa primeiro saber se vai dar certo o 1. Então, esse tipo de situação de tanto callback foi apelidado carinhosamente de callback from hell. É callback pro inferno mesmo, né? É tanta coisa que às vezes fica até difícil de você enxergar o que você está fazendo nesse código. Bom, como seria melhor escrito no ECMAScript 6? Se você for comparar isso aqui com isso aqui está muito mais legível do que a situação acima. Isso é nítido. Pelo menos visivelmente já está mais nítido, mais limpo o código. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou chamar faz a função 1, ela é uma promessa que vai, se der certo, eu vou mandar a função 2. Eu vou fazer uma função, pegar o parâmetro dessa função, né?
e vou retornar a faz algo 2. Se esse faz algo 2 aqui der certo, então vou chamar o faz algo 3. E passando o resultado segundo. E se esse der certo, vou chamar o faz... não faz algo, né? Vou escrever, né? Ufa, chegou no fim, terceiro resultado. E se der erro, vou mandar o erro aqui. Enquanto aqui eu tinha que passar um erro para todas, né? E aqui só passei em um e vai mostrar o erro. Ou reduzida, né? De uma linha, no caso, ficaria dessa maneira aqui. Bom, beleza, né? Então, eu mostrei um código, exemplo, mas e aí? Como é que funciona essa tal de promise, né? Então, vamos lá. Promise exemplo. Então, eu aqui criei uma variável faz algo 1 que vai receber uma função. Nesse caso, simbolizando isso aqui. Essa função aqui, ela vai ter que retornar uma promessa. Ela vai retornar uma promessa. Beleza. Toda promise, ela, por padrão, você tem que passar uma função. E dentro dessa função, você tem que passar dois parâmetros interessantes, né? Resolve e o reject. Resolve é caso dê certo. Se der certo tudo, né, você faz as condições, você faz seu if, seu else, se não deu erro de timeout, por exemplo, no jQuery, alguma coisa do jQuery não, no Ajax. Enfim, se tudo der certo, você passa um resolve e passa um parâmetro ou uma função para esse resolve. Se der errado, você usa o reject, que é a mesma coisa. Só que para a função de reject. Qual que é a ideia? Se der certo, o resolve ele vai para o then. Se der reject, ele vai para o catch. Então você consegue separar essas duas coisas. Então vamos lá, né? Continuar. Aí vou dar um set timeout, que é uma função de certa forma uma assíncrona, né? Passando um tempo de 1 segundo. Aí vou gerar um número aleatório aqui inteiro, né? Aí vou passar ele como parâmetro, resolve. Beleza. A função 2, o faz algo 2, ele já é um pouco diferente na ideia. Ele vai ter a mesma ideia, né? Só que ele vai receber agora um parâmetro. Nesse caso vai ser um número, mas pode ser uma função, pode ser um objeto, um vetor, o que for que você precise. A partir dessa função, você vai receber esse parâmetro, ou parâmetros, né? Vai fazer suas operações, pode fazer suas operações antes, e vai retornar uma promessa. Dentro dessa promise, você pode ter um outro assíncrono, fazer um outro Ajax, por exemplo, fazer um Ajax servidor, e vai ter um set timeout aqui, nesse caso. Vou estar fazendo resolve e reject. Depois de passar esses 2 segundos, né, do set timeout, eu vou passar para a função resolve o número multiplicado por 5. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Beleza. Aí, show, já retornou o resolve. Já a função número 3 é praticamente semelhante à função número 2, vai receber um parâmetro, dentro desse parâmetro vai retornar uma promise, dentro dessa promise, aí depois só que executou o código aqui de forma assíncrona depois de 1.5 segundos. 1.5 segundo. Depois é número mais 2. Beleza, vai pegar o número que veio e vai somar mais 2. E criar uma função aqui de erro. Console erro, deu ruim, mostra a tragédia. Beleza. Então vamos lá. Vamos implementar isso. Vou chamar aqui a função aqui. Copiar aqui, vai ser mais rápido, né? Então, o que acontece? Até comentar o código. Joia. Quando eu chamar a função faz algo, pode ver que ela não tem parâmetro, mas ela retorna uma promise, deu um n, né? Aí na hora que eu usei o ponto aqui no Visual Studio Code, apareceu duas opções para mim, then e catch. Se der certo, então eu vou fazer com que a função número 1, por exemplo,
vai receber o parâmetro aqui, meu p de parâmetro, meu número 1, vamos colocar assim, né? E vai chamar a função 2. Return faz algo 2. E vai retornar e vai passar com o parâmetro número. Beleza, finalizou. Beleza, então, em vez de eu dar esse return, eu vou dar um console. Só para vocês verem isso em prática, né? Node promise. Executou, vai gastar seu um segundo. Promise pending. Beleza. Por que que retornou esse promise pending? Porque ele retornou uma promise e não o valor. Porque, obviamente, era para eu ter feito isso aqui se eu quisesse certo, né? Aqui ele retornou a pendência da promessa, né? E não a promessa em si. Mas já viu que funciona. Então, vamos lá. 0. O primeiro número foi 0. Vou fazer aqui promise. Math.round. Nossa, deu 2 zeros. 1. Multiplicar aqui vezes 10. Vezes 100, que aí vai ficar um número maior. 99. Aí cada hora vai ser uma coisa, né? Já que... Então já viu que já foi o primeiro callback. Então, vamos lá, né? Agora eu vou retornar. Aí faz algo 2. Vou passar número 2 aqui. O número 1. Número 1. Beleza. Fechou, tá? Eu poderia colocar den aqui? Poderia. Ou cat. Mas aí o que adianta? Eu vou ir para o callback from hell. Mas a ideia é o próximo den. Cascateado. Aí dentro dessa função aqui, vou retornar número 2. Então, eu vou até dar um console.log aqui, que aí, número 1, aí vai dar pra gente ver nos retornos ao mesmo tempo. Número 2, vou colocar aqui, 2, dá pra gente ir vendo e acompanhando aí o status, porque senão vai ficar misturando, pode misturar números, né? E vou retornar faz algo 3. Aí vou passar o número 2 para ele. E dentro do faz algo 2, antes de fazer isso, né, vamos já testar aqui já de uma vez se está indo certinho. N do 18 multiplicado por 5, N2 deu 90. Então você viu que o código foi executado assincronamente, mas não ficou com um aspecto tão sujo quanto esse código aqui, que até é difícil de entender. Você consegue compreender que cada momento está acontecendo uma coisa. Aqui está no primeiro, faz algo. Como eu retornei esse faz algo 2, ele vai estar no segundo. Aí o terceiro, agora. Vou copiar e colar, né? Basicamente, essa mesma coisa. Número 3. E, na verdade, não seria nem número 3, né? Mas... beleza. Então, realmente, né? Vai ter retorno aqui mais, não. Então,
Beleza, o resultado final, né, da nossa função. Eu vou criar um cat aqui vou passar a função error callback. Beleza, bonitinho. Então, 45, depois de 2 segundos, 225, mais 2. Então, nossa função assíncrona foi executada perfeitamente. Então, vou fazer aqui, né? Sync de síncrono, né? Só para reduzir, né? End sync. Então vocês vão ver que sync e end sync já executou e depois que o promise vai. Então, realmente, se você já viu o Ajax, é bem meio que na ideia, né? Do Ajax. No caso aqui, está demorando por causa que tem os nossos setting timeouts. E se eu tirar eles? Né? O que será que vai acontecer? Opa. Qual que será o comportamento? Vai ser parecido? Não vai ser? Então vamos lá. Sync end, e depois que ele executou, foi mais rápido? Foi mais rápido, né? Obviamente eu já não tenho 1, 2 segundos. Mas ele realmente, os códigos foram executados de forma separada. Sim, assíncrona, né? O faz algo primeiro, cascateando faz algo 2 e cascateando faz algo 3. Isso poderia ter várias outras promises, né? Mas não entramos ao caso aqui. Uma promise de cada vez. Umas funções promise de cada vez. Então, a gente vai pegar aqui, né? Agora limpando um pouco melhor o código. Que aí a gente só vai ter o resultado final. Ufa, chegou. Beleza. Então vamos dar um erro aqui, né? Dar um ruim. Voltar ao que estava antes. Acho que vai ser mais nítido a visualização. Então vamos dar ruim. Aí no faz algo 3, if número for maior, por exemplo, 100, então else ele vai somar os dois. Então poderia dar um return aqui, né? Vamos deixar o código mais return. E return reject. Aí eu vou rejeitar. E vou passar uma mensagem aqui, né? E número maior que 100. Fazendo uma condição de if, que eu acho que é um pouco mais simbólico esse tipo de visualização. Então vamos lá. E realmente, 26 vezes 5 deu 130, não chegou no último aí, caiu no N3. Não caiu no N3, caiu no reject. Deu ruim, mostra a tragédia. Número maior que 100. Bom, é isso aí. De promise, né? Agora vou deixar isso um código um pouco mais bonito, né? Que isso aqui está um pouco... não feio, mas tudo no mesmo arquivo fica um pouco ruim. Então vamos trabalhar com módulos. Então vamos lá, né? Para nossa aula aqui, 33. Colar aqui, mas não vai fazer diferença não. Então, em vez de a gente usar o var, vamos usar exports. Ponto, faz algo. Vamos substituir os vars aqui por export. Nossa função aqui, export. Aí tirar daqui, passar para cá e resolver. Poderia ter usado arrow function nesses casos aqui, né? Não usei por
Acho que ficou mais claro. Usei mais por questões didática. Então vamos lá. Vou chamar aqui uma função, né? var require. Aí vou chamar a promise exemplo. Aí vou passar os parâmetros aqui, né? Faz algo 1, faz algo 2, faz algo 3. E erro callback. Beleza. Joia. Então agora o código separado, né? Os códigos estão separados. Opa, não. Esse aqui não. Então, agora os códigos estão separados, né? Fica mais legível. Faz algo 1, faz algo 2, se der erro. Vamos aumentar o valor aqui para 300. Beleza. Então, é isso aí, dev. Espero que você tenha gostado, né? A gente separou em módulos. Espero que você tenha realmente gostado. Espero que você tenha entendido Promise, a ideia, por que a gente deve usar Promise e não usar o callback aqui from hell. E utilize, né, Promises nos seus projetos. Enfim, Promise é uma coisa boa, é uma promessa. Na verdade, não é uma promessa, já é uma realidade aí no mundo do JavaScript. Até a próxima. Tchau, tchau.